O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou no dia 17 deste mês de outubro uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar da legislação que modificou a Lei de Execução Penal brasileira, implantando ou instituindo o chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. A ação direta de inconstitucionalidade usa uma requisição ou comunicação do advogado, eminente advogado criminal Antônio Cláudio Maris de Oliveira, enquanto presidente do Conselho Nacional de Política Penitenciária, e usa também um parecer do ilustre constitucionalista José Afonso da Silva, ambos afirmando que esse regime disciplinar diferenciado é uma tortura psicológica, no mínimo, em razão até mesmo das restrições à liberdade que o regime impõe. Este advogado vem há muito tempo verberando o regime disciplinar diferenciado, afirmando, inclusive, que se cuida de uma série de gaiolas onde o prisioneiro fica isolado, com restrição máxima da deambulação e com isolamento pleno, sendo, contrariamente ao isolamento dele, vigiado 24 horas por dia por câmeras de televisão, inclusive nas suas necessidades básicas. Este advogado foi entrevistado ontem pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, num programa que tem seu âncora no jornalista Carlos Nascimento, simpaticíssimo colega com 20, 25, 30 anos de profissão. E a entrevista foi longa, uma entrevista de 40 minutos, dos quais se aproveitariam talvez uns 5 minutos. Em 5 minutos se constrói ou se destrói uma nação inteira. Curiosamente, a entrevista que este advogado tem, censurando, verberando o RDD, foi um flash mínimo de 10 segundos. 10 segundos naquele importantíssimo programa. Contrariamente a isso, aquelas criaturas favoráveis ao RDD tiveram um tempo muito gostoso para a manifestação, inclusivemente um senador, tem um nome grego, Demóstenes, cujos antecedentes se enrolam, inclusive, na castração de acusados de delinquência sexual e na imposição da pena de morte. Encerrando aquela manifestação jornalística, o confrade Carlos Nascimento censura aqueles que censuram o RDD, sentindo-se, portanto, que é favorável à restrição plena à liberdade de delinquentes recolhidos sob tal regime. Se este advogado soubesse que os jornalistas afetuosos, por certo, simpaticíssimos, carregando essa trolha pesadíssima e vindo até o escritório, se este advogado soubesse que aquela entrevista longa se reduziria a 10 segundos, daria aos colegas o tradicional cappuccino, conversaríamos sobre amenidades e eles se recolheriam novamente à central de produção desse programa televisivo. Assim não se faz. Estas coisas têm que ser muito equilibradas. É preciso que o contraditório se instale com o equilíbrio adequado. Este advogado ficou triste, porque as censuras que fez ao regime disciplinar diferenciado são censuras baseadas nas garantias mínimas de vinculação do ser humano àquela condição que ele ocupa dentro da humanidade. Não se fizesse a entrevista, não se perdesse tal tempo com o advogado, não se perdesse tal tempo, inclusive, com o eminente âncora do SBT. Não há censura nisso, não. Se próxima vez houver, e não deve haver próxima vez, mas se nova
oportunidade houvesse, seria necessário que se garantisse antes ambas as partes a possibilidade de manifestação de um ponto de vista equidistante e que pudesse dar à sociedade e à comunidade as razões de cada qual. E ponto final.